Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 595. O surgimento do Caminho Azura e do Caminho Preta interrompeu com sucesso o ritmo ofensivo original de Konoha. Para os membros da Akatsuki, foi como uma chuva oportuna em meio à seca, literalmente salvando suas vidas. Com a intervenção deles, os membros da Akatsuki finalmente conseguiram respirar aliviados, mesmo que por um breve período. Enquanto o lado da Akatsuki se alegrava secretamente, os shinobi de Konoha não deram muita importância a isso, afinal, eram apenas 2 pessoas e 2 bestas invocadas. 4 reforços no máximo. Enquanto todos pensavam nisso, Shikaku, que até então estava em silêncio, de repente se pronunciou. Por que só tem 2 deles aqui? Isso é ruim. Deve haver outros indo para Konoha. Precisamos recuar e defender a vila. No instante em que Shikaku disse isso, as expressões de todos os shinobi de Konoha mudaram. Nem mesmo Shiyomi esperava que Nagato planejasse um ataque surpresa contra a própria Konoha. Embora Tsunade, Hiruzen e os 12 guardiões ainda estivessem na vila como a última linha de defesa, aquele lugar era, em última análise, sua base. Se Konoha sofresse grandes perdas, tudo o que eles estavam fazendo ali se tornaria inútil. A mente de Shikaku trabalhava a mil, e em pouco tempo ele terminou de realocar o pessoal. Virou-se bruscamente para os astros de Konoha e deu ordens. O plano de batalha anterior permanece praticamente inalterado. Kemimaru, você cuida do rinoceronte. Kakashi, você cuida do crustáceo. Gai, lide com aquele que absorve chakra. Shipakura, vocês 2 cuidam daquele que dispara mísseis. Neji e Itachi fiquem aqui em caso de emergências. Todos os outros, retornem imediatamente para apoiar Konoha. Mesmo que ainda tenhamos defensores na vila, devemos minimizar os danos ao máximo. Aqueles designados para retornar, como Kujetsu e os outros, compreenderam a gravidade da situação. Eles não ousaram perder tempo e, ao ouvirem a ordem de Shikaku, imediatamente se viraram e partiram em direção a Konoha. Oshiyomi, que ainda estava envolvido com o caminho Deva, viu o que acontecia atrás dele e imediatamente pensou em sua esposa e filha na aldeia. A raiva o consumiu. Com um único golpe, ele cortou a vara negra que o caminho Deva havia lançado em segredo e zombou. Você fala em preservar a paz, mas no final das contas apresenta um plano como esse. Que direito você tem de falar de paz com tanta desfaçatez? Nagato não tinha como refutar isso. Ele só podia encobrir suas ações à força com absurdos como sacrifícios necessários. Ao ver o caminho Deva dessa forma, Oshiyomi esboçou um sorriso desdenhoso e se obrigou a se acalmar. Com Tsunade, Hiruzen e os pais dos jovens da elite ainda na vila, o alto poder de combate de Konoha estava garantido. E ao longo dos anos, ele também não havia sido nada negligente no treinamento de Rishin e Rin. Puxa, mesmo assim, ainda estou irritado. Com esse pensamento, Oshiyomi repentinamente embainhou sua espada e respirou fundo. Ao mesmo tempo, energia natural do céu e da terra fluiu em sua direção como rios que desaguam no mar. Num piscar de olhos, Oshiyomi havia entrado no modo sábio perfeito. Quando Mikazuki Muneshika foi desembainhada mais uma vez, a lâmina cintilou com pontos dispersos de luz azul prateada. Todos os presentes contemplaram aquele brilho onírico, mas ninguém ousou se aproximar, porque eles conseguiam sentir claramente a intenção assassina afiada como uma navalha, escondida por trás daquela bela cor. Pessoal, acabem com isso rapidamente. No instante em que Oshiyomi disse isso, sua figura desapareceu do local. O puro terror daquela velocidade fez com que até mesmo o caminho Deva, que se preparava para usar o Shinra Tensei, perdesse a concentração por um momento. Existia mesmo uma velocidade neste mundo que nem mesmo o Rinnegan conseguia acompanhar? Bem acima de Konoha, o grotesco pássaro gigante de bico perfurador circulava no céu. Após observar por um longo tempo, finalmente confirmou seu alvo. Abriu seu bico enorme e de repente cuspiu, ejetando o caminho humano que ali estava escondido. Assim que o caminho humano atravessou a barreira de selamento aéreo de Konoha, os membros da unidade de selamento detectaram imediatamente sua presença. O membro do clã Uzumaki responsável pela barreira antiaérea foi o primeiro a usar o rádio para alertar as patrulhas Zambu na vila. Aviso: um indivíduo não identificado está lançando um ataque surpresa de cima de Konoha. Contagem de alvos confirmada. Ponto de aterrissagem estimado é... Esse cara é louco? Ele pulou bem na frente do quartel-general da unidade de selamento? Isso não é basicamente... A reportagem foi abruptamente interrompida. Com uma vara negra na mão, o caminho animal matou sem esforço o membro do clã Uzumaki que o denunciava. Em seguida, ergueu rapidamente as mãos para formar selos, e assim que a técnica de invocação foi concluída, o caminho Naraka e o caminho humano apareceram atrás dele. Assim que foram invocados, os 2 entraram em ação imediatamente. O caminho humano agarrou o membro do clã Uzumaki que havia sido morto e leu rapidamente suas memórias. Quando jogou o cadáver para o lado, todos os métodos de interação com as diversas barreiras de selamento internas de Konoha já haviam sido gravados em sua mente. Ele avançou rapidamente para o interior da unidade de selamento, eliminando os membros restantes do núcleo que estavam espalhados lá dentro. Avançando até a seção mais interna, o caminho humano formou selos, e num instante, as várias barreiras dentro de Konoha falharam uma após a outra.
Konoha perdeu sua camada de proteção mais direta e especializada. Ao mesmo tempo, a Anbu perdeu completamente o rastro da localização exata dos 3 intrusos. Após concluir tudo isso, o caminho humano acenou com a cabeça para o caminho Naraka e o caminho animal. Vendo o sinal, ambos sorriram em uníssono e iniciaram a segunda fase de seu plano. Eles planejavam causar destruição em larga escala em Konoha. À medida que o caminho animal formava selos, diversas bestas invocadoras do Rinnegan eram libertadas. No instante em que essas criaturas enormes apareceram em Konoha, elas destruíram a antiga harmonia da vila. Bum, bum, bum. As bestas invocadas apareceram nas principais vias de Konoha, e até mesmo seus movimentos casuais causaram destruição em larga escala. Em poucos minutos, Konoha se transformou do paraíso admirado por todo o mundo Shinobi em uma zona de desastre. Contudo, os preparativos de Minato acabaram por se provar eficazes. Os protocolos anti-invasão foram rapidamente ativados. A Anbu começou a operar de forma organizada, por um lado, contendo as bestas invocadas descontroladamente e, por outro, evacuando rapidamente os civis. Ao mesmo tempo que impedia que as forças invasoras enfrentassem um contra-ataque imediato e coordenado das unidades ninja, os shinobi de Konoha também não ficaram parados. As pessoas saíram voluntariamente de suas casas. Aqueles com menos força, sob a orientação de adultos, lideraram a evacuação dos civis, enquanto os mais fortes partiram para o ataque, auxiliando a Anbu no combate aos inimigos invasores. Ao ver a fumaça negra subindo pela janela, Hiruzen Sarutobi saltou imediatamente de sua cadeira de balanço. Ele nem teve tempo de vestir sua armadura antes de se virar para seu neto, Konohamaru, e dizer: Konohamaru, leve sua tia Kurenai para o abrigo. Confiarei a segurança de sua tia e de seu futuro primo a você. Dito isso, Hiruzen saiu de casa com uma expressão resoluta. Enquanto isso, Tsunade, que estava em casa cuidando das crianças, também reagiu imediatamente ao ouvir a comoção. Ela tirou a roupa que a impedia de lutar e se espreguiçou levemente. Então finalmente chegou a minha vez de entrar em campo, né? Por causa do meu marido, parece que faz séculos que não luto. Enquanto falava, Tsunade se virou para Hishin e Rin e lhes deu um grande sorriso. Então, quer sair e ver como sua mãe é realmente incrível? Capítulo 596. Embora a maior parte da força de combate de Konoha tivesse sido mobilizada para lutar contra Akatsuki, ainda havia muitas forças dentro da vila que não podiam ser ignoradas. Ao contrário da linha do tempo original, quando Danza ainda estava vivo e os principais clãs agiam de forma independente, a situação era muito diferente agora. Graças ao sistema de mérito militar e às diversas medidas deixadas por Oshiyomi, assim que a invasão de Konoha começou, todos os principais clãs enviaram suas elites para resistir aos invasores estrangeiros. Por um lado, havia recompensas a serem conquistadas após a guerra. Por outro, qualquer clã que optasse por ficar de braços cruzados inevitavelmente seria responsabilizado posteriormente por Minato e os outros. Com o poder avassalador que Konoha detinha atualmente, apenas alguém completamente insano ousaria deixar a vila mergulhar no caos. Os 4 grandes clãs, Hyuga, Uchiha, Senju e Uzumaki, enviaram seus membros principais para combater as bestas gigantes invocadas que estavam em fúria. Ao mesmo tempo, os novatos também tomaram a iniciativa, formando equipes espontaneamente para lutar contra as bestas invocadas ou para se juntarem aos esquadrões médicos e tratarem os feridos. No entanto, como o caminho animal era simplesmente muito hábil em invocar criaturas, a situação ainda não foi controlada imediatamente. Assim que muitos começaram a sentir que a falta de uma figura central estava impedindo uma coordenação adequada, 2 figuras apareceram quase simultaneamente. Um deles ergueu um bastão de adamantio e o golpeou com força contra um boi gigante descontrolado. O outro desferiu um chute simples porém brutal, direto na cabeça de uma centopeia gigante. Com 2 estrondos surdos, as enormes bestas invocadoras soltaram gritos miseráveis e desabaram no local. O espetáculo foi tão grandioso que deixou todos os presentes momentaneamente atônitos. Após uma breve pausa, finalmente reconheceram as identidades das 2 figuras que haviam descido como soldados divinos. Quem mais poderiam ser senão Tsunade e Hiruzen? Ah, então é o velho. Deve ser difícil para você ficar aí balançando esse bastão na sua idade. Com visível desgosto, Tsunade sacudiu os fluidos da centopeia que respingaram em suas panturrilhas e chamou Hiruzen, que estava ofegante após derrubar o touro gigante. Ao ver a aparência jovial de Tsunade, Hiruzen não pôde deixar de esboçar um sorriso irônico. Estou mesmo ficando velho. Não consigo mais me comparar a você ou a Oshiyomi. Só de lidar com uma fera como essa já me sinto exausto. Ao ouvir isso, Tsunade sentiu uma inexplicável sensação de nostalgia. Mas naquele instante, Rin e Hishin surgiram de repente ao seu lado. Mãe, você precisa prestar atenção no que está acontecendo agora. Não é hora de ficar relembrando o passado. A prioridade é encontrar o cara que está invocando essas criaturas e eliminá-lo uma por uma. Assim, você tem toda a razão. Tsunade voltou a si tardiamente. Ao ver a expressão de súbita compreensão da mãe, Hishin instintivamente olhou para a irmã, que estava agachada por perto, cutucando curiosamente o enorme touro caído. A falta de noção da minha irmã definitivamente vem da genética. Hiruzen, por outro lado, ficou bastante satisfeito com as palavras de Hishin. Então esses são Hishin e Rin? O tempo voa mesmo, vocês 2 já se tornaram shinobi capazes de se virar sozinhos. Você tem razão.
Continuar lutando contra as bestas invocadas desse jeito não é a solução. A tarefa mais urgente é encontrar quem as controla. Enquanto falava, Hiruzen se virou para os membros do clã Hyuga que observavam nas proximidades. Para localizar essa pessoa, precisaremos dos clãs Hyuga e Uzumaki. Quanto ao Senju e Uchiha, terei que incomodá-los para que continuem nos ajudando a lidar com essas bestas invocáveis. Ao ouvir suas palavras, os membros dos 4 grandes clãs trocaram olhares e assentiram em uníssono. Vendo isso, Hishin também falou com Tsunade. Mãe, minha irmã e eu não poderemos contribuir muito aqui. Iremos com os tios Uzumaki para encontrar o mago. Em comparação com Oshiyomi, Tsunade, como mãe, tinha uma compreensão muito mais clara da força de seus filhos. Seu filho e sua filha eram muito mais fortes do que ela havia sido na mesma idade. Além disso, como ela os levava frequentemente para visitar Kushina ao longo dos anos, a maioria do clã Uzumaki já sabia quem eles eram. Seguindo Shinobi Uzumaki, eles certamente estariam bem protegidos, não havia nada com que ela devesse se preocupar. Com esse pensamento, Tsunade não hesitou. Ela assentiu e deixou os irmãos partirem com os membros do clã Senju. Hishin e Rini seguiram os membros do clã Uzumaki enquanto eles procuravam por toda Konoha pelo paradeiro do caminho animal. Embora a inteligência de Hishin não fosse tão absurdamente alta quanto a de Shikamaru, ainda era bem acima da média. Para rastrear o caminho animal, ele ergueu a mão e invocou Garuru. Como o tamanho de Garuru era mais adequado para operar dentro de Konoha, e como ele estava equipado com uma armadura de liga metálica projetada por Orochimaru, Oshiyomi o designou especificamente para proteger as 2 crianças. Consequentemente, Garuru também foi o primeiro a responder ao chamado de Hishin. Após ouvir a descrição de Hishin, Garuru cheirou a pele do boi que Hishin havia preparado. Quando estava prestes a procurar aromas semelhantes na pelagem, sua expressão mudou repentinamente e ele falou com Hishin. Deixando de lado a questão do lançador, acabei de sentir um cheiro familiar. De quem é o cheiro? Perguntou Hishin. O Garuru falou seriamente, pronunciando um nome que Hishin não esperava. Anabi. Num pequeno beco não muito longe do complexo Hyuga, Anabi se debatia desesperadamente, com o rosto tomado pelo terror. Seu raciocínio era semelhante ao de Hishin. Como a segunda jovem dama do clã Hyuga e alguém com um forte senso de justiça, Anabi queria confiar em sua própria força para encontrar o vilão que havia invocado aquelas criaturas monstruosas. Após uma busca minuciosa usando seu Byakugan, ela de fato se deparou com um dos caminhos da dor. Infelizmente não era o caminho animal, era o caminho humano. Originalmente, Anabi planejava seguir secretamente o caminho humano, e em seguida, reunir silenciosamente os membros do clã Hyuga para lidar com ele em conjunto. Mas ela jamais imaginou que a percepção do caminho humano fosse tão aguçada. Antes que pudesse reagir, ele a descobriu, forçando-a a seguir por aquele beco sem saída. Sentindo o aperto de ferro em torno de sua garganta, Anabi foi gradualmente sucumbindo ao desespero. A força daquele inimigo excedia em muito sua imaginação. O que ela achava ainda mais difícil de entender era que ele não tinha medo algum do punho gentil. Ela claramente havia desferido uma sequência completa dos 8 trigramas 64 palmas nele, mas seu chakra não havia sido selado nem um pouco. Ele continuou se movendo como se nada tivesse acontecido, enquanto ela, por sua vez, havia sido agarrada pela garganta. Não há mais para onde fugir. Ao ver o rosto amedrontado de Anabi, o caminho humano esboçou um sorriso cruel. Ele pretendia examinar minuciosamente a alma daquela elegante garota Hyuga para verificar se nela havia alguma informação valiosa. Conforme a estranha luz roxa começou a brilhar em sua mão, a visão de Anabi ficou cada vez mais turva. Ela o chutou com toda a força que lhe restava, mas foi completamente inútil. Ao ver aquela mão grande se aproximar, Anabi instintivamente fechou os olhos. Será que tudo estava prestes a acabar? Nos momentos finais de sua vida, inúmeros rostos passaram por sua mente, seu pai e sua mãe, sua irmã, o irmão Neji, Lord Oshiyomi, a pequena Rini e aquele Hishin frio e de aparência preguiçosa. Ao pensar naquele rosto que sempre parecia perpetuamente desmotivado, Anabi sentiu inesperadamente um sentimento de arrependimento. No fim, não cheguei a tempo? Se ao menos eu tivesse sido um pouco mais corajoso antes. Capítulo 597. Dói muito. Não consigo mais respirar. A consciência de Anabi estava gradualmente se esvaindo. Quando tudo parecia prestes a se acalmar e mergulhar no silêncio, ela repentinamente sentiu uma luz branca brilhar diante de seus olhos. Em seu torpor, ela pareceu ouvir o som abafado de uma arma perfurando a carne, seguido por uma súbita sensação de ausência de gravidade. Antes mesmo que Anabi pudesse processar o que havia acontecido, ela se viu envolvida por um abraço caloroso. Sua respiração voltou ao normal, mas ela não ousou abrir os olhos, com medo de que tudo o que acabará de sentir não passasse de um sonho. Então, uma voz muito familiar soou ao lado de seu ouvido. Idiota, por que você ainda está viajando na maionese? Ao ouvir aquela voz, Anabi estremeceu da cabeça aos pés. Ela abriu os olhos em choque e viu Hishin debruçado sobre ela, com o rosto cheio de curiosidade. Após Garuru ter detectado o cheiro de Anabi, Hishin abandonou decisivamente a busca pelo caminho animal e correu para salvá-la. Durante o trajeto, ele manteve-se cauteloso, ativou sua liberação transparente e avançou silenciosamente em alta velocidade. Ao ver o caminho humano agarrando Anabi pela garganta, Hishin não hesitou.
Ele avançou a toda velocidade, investiu contra o caminho humano e decepou ambos os braços com um único golpe. Imediatamente depois, desferiu outro golpe, cortando a garganta do caminho humano. Após terminar tudo isso, ele se virou, desembainhou sua espada e amparou Hanabi, que caía. Sob o longo e rigoroso treinamento de Oshiyomi, a força de Hishin já havia atingido o nível de um Jonin de elite. Realizar tal reação naquele instante não foi particularmente difícil para ele. Dito isso, o fato de Hishin ter conseguido matar instantaneamente o caminho humano também envolveu uma boa dose de sorte. Dentre os 6 caminhos da dor, o caminho humano era especializado em coleta de informações e não era focado em combate. Combinado com o domínio sólido de Hishin sobre a liberação transparente, era impossível para o Rinnegan sozinho, sem ninjutsu sensorial, rastrear seus movimentos. Com todos esses fatores juntos, um golpe mortal tão deslumbrante tornou-se possível. Nesse momento, a distância entre Hishin e Hanabi era incrivelmente pequena, tão pequena que Hanabi podia sentir claramente sua respiração quente roçando seu rosto. Seu rosto, antes pálido, ficou vermelho como um tomate. Em circunstâncias normais, ela já teria pulado de cima de Hishin, envergonhada. Mas desta vez, ao sentir o calor do corpo dele, Hanabi sentiu uma enorme sensação de segurança. Ela se viu desejando ficar assim, só mais um pouco. Olhando nos olhos claros de Hishin, Hanabi de repente se lembrou dos pensamentos que tivera quando sua consciência estava se esvaindo. Se eu ao menos pudesse ser um pouco mais corajoso. Com esse pensamento em mente, sua mente ficou repentinamente em branco. Quando voltou a si, já havia pressionado seus lábios contra os de Hishin. Após o choque inicial, ao ver Hishin olhando para ela com os olhos arregalados e uma expressão de total descrença, uma travessa sensação de triunfo surgiu no coração de Hanabi. Ela lançou um olhar furtivo para Hishin, que continuava completamente paralisado. Vendo que ele ainda estava mentalmente destruído, ela endureceu sua determinação, passou os braços em volta do pescoço dele, manteve a pose e fechou os olhos suavemente. O tempo parecia ter parado de fluir completamente. Isto é, até que uma voz clara e assustada surgiu da entrada do beco. Irmão, Hanabi, vocês dois realmente? Rin encarou a cena à sua frente em completo choque, sentindo como se toda a sua visão de mundo tivesse sido violentamente abalada. Ela podia ser um pouco distraída, mas já era uma menina de 12 anos, não havia como ela não saber nada sobre assuntos entre meninos e meninas. Ao ver seu próprio irmão e Hanabi se beijando tão apaixonadamente, Rin entrou em pânico e deixou escapar sem pensar. Eu te tratava como minha melhor amiga, mas você estava mesmo tentando se tornar minha cunhada? Ao ouvir isso, nem mesmo Hanabi, por mais resistente que fosse, conseguiu se conter. Nesse mesmo instante, Hishin finalmente voltou a si e rapidamente colocou Hanabi no chão, gesticulando enquanto tentava explicar a Rin. Irmã, escuta. Não é o que você pensa, é tudo isso. Hishin queria dizer que tudo não passava de um mal-entendido, mas então de repente percebeu. Que tipo de mal-entendido poderia resultar em alguém o beijando em seus braços? No instante em que esse pensamento lhe ocorreu, ele se lembrou da surpreendente suavidade do toque de seus lábios naquele momento. Antes que pudesse se conter, inconscientemente umedeceu os lábios. Essa única ação só piorou ainda mais a situação. Ao perceber o quão próximos os dois ainda estavam, Rin não pôde evitar levar a mão à boca. Ao perceber a reação da irmã, Hishin entrou em pânico sem motivo aparente e instintivamente estendeu a mão para segurar a de Rin. Hanabi também reagiu, percebendo que as coisas estavam saindo do controle. Ela deu um passo à frente e tentou suavizar o tom de voz o máximo possível. Rin, acalme-se primeiro. Apenas me escute. Antes que ela pudesse terminar, Rin repentinamente acenou com a mão com força. Chega de explicações. Vocês dois mesmo. Ao verem Rin reagir de forma tão intensa, Hishin e Hanabi trocaram um olhar, ambos sentindo-se profundamente desconfortáveis. Hanabi gostava de Hishin, mas não queria perder o laço fraternal com Rin. Quanto a Hishin, ele já possuía fortes instintos de irmão mais velho, e ver sua irmã daquele jeito o deixou completamente em pânico. Naquele momento, os dois se sentiram como criminosos aguardando a sentença, nenhum dos dois ousando falar em sua própria defesa, apenas esperando para ouvir que tipo de veredicto final o juiz Rin proferiria. Vocês dois estão mesmo juntos. Estou tão feliz. Hishin e Hanabi ficaram completamente perplexos. Eles olharam fixamente para Rin, que dançava animadamente sozinha, sentindo que os acontecimentos tinham saído completamente do controle. Ao ver suas expressões de espanto, Rin sorriu e se aproximou, dizendo com ar de superioridade. Vocês realmente acham que alguma coisa escaparia aos olhos do detetive Rin? Vocês dois não fazem ideia. Eu queria isso há tanto tempo, quer dizer, eu percebi que vocês dois estavam juntos há muito tempo. E pense bem, se vocês duas ficarem juntas, Hanabi, você poderá se mudar para a nossa casa no futuro. Assim, seremos melhores irmãs para sempre. Hishin e Hanabi exibiam expressões repletas de interrogação. Desde quando estamos juntos há muito tempo? Como é que nós mesmos não percebemos isso? Hanabi, no entanto, não pensou muito nisso. Ouvir Rin dizer que ela e Hishin estavam juntos fez o mundo parecer repentinamente mais alegre e ensolarado. Rin, alguém já te disse que você é basicamente um anjinho? Quanto a Hishin, ele levou um bom tempo para processar tudo. Então, de repente, soltou um grito exagerado. Como é que eu e Hanabi ficamos juntas por tanto tempo? Claramente não está acontecendo nada entre nós.
No instante em que ele disse isso, 2 olhares frios e penetrantes se voltaram diretamente para ele. Eles não precisaram dizer uma palavra, Hishin sabia exatamente o que aqueles olhares significavam. Você a beijou e ainda não admite? O irmão mais velho é mesmo um canalha, né? Você me beijou e agora quer negar? Os homens são todos uns porcos sem coração. Capítulo 598. Ao ver o olhar que sua irmã e Anabi lançavam sobre ele, como se quisessem despedaçá-lo, Hishin estremeceu sem motivo aparente. Pressentindo que a situação estava se deteriorando, sabiamente optou por não insistir no assunto e em vez disso mudou de tema com destreza. A propósito, Anabi, quem era aquele cara agora há pouco? Por que ele te atacaria aqui? A estratégia funcionou imediatamente. Rini, a distraída de sempre, se distraiu instantaneamente com o cadáver no chão. Já Anabi, depois de beijar Hishin, foi como se tivesse despertado repentinamente uma inteligência emocional feminina excepcional. Sabendo que não era hora de forçar a barra, ela concordou obedientemente com a mudança de assunto e, junto com Rini, olhou para o caminho humano da dor que jazia no chão. Na verdade, eu também não sei quem ele era. No começo eu estava tentando encontrar quem havia invocado aquelas bestas que estavam causando destruição. Mas enquanto procurava com meu Byakugan, de repente descobri essa pessoa. Inicialmente planejei segui-lo por um tempo e depois reunir pessoas para lidar com ele, mas não esperava que ele fosse tão forte, ele me notou quase imediatamente. Enquanto Hishin ouvia Anabi descrever seu encontro com o caminho humano, ele franziu levemente a testa. Pelo que parecia, aquele cara era realmente muito suspeito. Com esse pensamento, Hishin imediatamente se agachou para inspecionar o cadáver do caminho humano. Quanto mais o examinava, mais chocado ficava. Aquela coisa não era um ser humano no verdadeiro sentido da palavra. Era um cadáver que estava morto há muito tempo. Hishin já havia percebido que algo estava errado antes. Ele havia decepado as 2 mãos do oponente e cortado sua garganta, mas não houve o sangramento intenso que uma pessoa normal deveria ter, apenas uma pequena quantidade de sangue. Naquele momento, por estar concentrado em salvar Anabi, Hishin não prestou muita atenção. Só de pensar nisso agora, sentia um arrepio na espinha. Além disso, os olhos desse cara eram exatamente iguais aos das bestas invocadas. Só isso já bastava para confirmar que ele definitivamente tinha alguma ligação com elas. Um cadáver que se movia sozinho, conectado às bestas invocadas. Tudo aquilo exalava algo profundamente antinatural. Naquele momento, este Garuru, que não havia falado até então, forneceu outra informação crucial. Esse cara não foi quem invocou essas bestas, mas ele definitivamente tem uma ligação próxima com o conjurador. Eles compartilham o mesmo cheiro, e esse cheiro vem dessas varinhas negras. Ao ouvir isso, Hishin ficou ainda mais convicto de sua teoria. De repente, ele se virou para Anabi e disse: Anabi, use seu Byakugan e verifique, aquelas hastes negras no corpo dele ainda apresentam flutuações de chakra? Anabi ativou seu Byakugan e imediatamente soltou um som de surpresa. É verdade. Ele está claramente morto, mas aquelas hastes negras ainda estão emitindo chakra. Hishin sorriu ao ouvir isso. Usando sua lâmina ninja, ele casualmente retirou uma das hastes negras e a ergueu, dizendo a Anabi e Rini: Agora eu sei como encontrar aquele cara. Venha comigo. Dito isso, Hishin fez um gesto para que os 2 subissem nas costas de Garuru. Assim que os 3 estavam acomodados com segurança, Hishin falou com Garuru: Garuru, leve-nos até a equipe do clã Uzumaki. Garuru assentiu com a cabeça e imediatamente partiu em alta velocidade em direção à equipe Uzumaki. Irmã Karin. Lá, Karin procurava com seu clã o inimigo que havia invocado as feras para atacar Konoha. De repente, ouviu alguém chamando seu nome. Virando a cabeça, viu Hishin e os outros montados em Garuru correndo em sua direção. Hishin ergueu a vara negra que tinha na mão e chamou Karin. Irmã Karin, depressa, use seu olho da mente do Kagura para sentir qualquer chakra com a mesma assinatura que este. Lembre-se de excluir as bestas invocadas. Se conseguir fazer isso, encontraremos o desgraçado que as invocou. Ao ouvir isso, Karin instintivamente pegou a vara negra. No instante em que a vara tocou sua mão, seu corpo inteiro estremeceu. Ela percebeu que havia um chakra sinistro dentro da vara que estava interferindo em seu próprio chakra. A interferência foi tão forte que chegou a causar náuseas. No entanto, isso só reforçou sua crença de que Hishin estava dizendo a verdade. Ela olhou para Hishin, pensando que se o ajudasse desta vez, ele poderia falar bem dela para Bai mais tarde. No instante em que pensou nisso, a náusea anterior pareceu desaparecer completamente. Rangendo os dentes, ela suportou o desconforto e ativou totalmente seu olho da mente do Kagura. E de fato, após excluir as bestas invocadas, ela sentiu 3 assinaturas de chakra distintas. Encontrei-os. Existem 3 sinais de chakra, um na direção de onde você veio e 2 bem próximos de nós. Os 3 trocaram olhares e imediatamente fizeram Garuru usar sua técnica de transformação para aumentar de tamanho. Em seguida, puxaram Karin e correram em direção ao local onde estavam as 2 assinaturas de chakra próximas. Após percorrerem diversos caminhos, os 4 chegaram ao quartel-general da equipe de selamento de Konoha. Karin jogou a varinha preta de lado e disse em voz baixa: Eles estão bem aqui. Hishin assentiu levemente. Ativando sua liberação transparente, ele escalou a parede. Depois de ver o que havia lá dentro, rapidamente desceu e sussurrou para Rini: Há mais do que apenas os 2 lá dentro, há também o cadáver daquele que matamos antes. Aquele cadáver está em cima de uma matriz de invocação que pertence ao cara do rabo de cavalo. Parece que foi ele quem invocou as bestas.
há também uma coisa estranha parada ao lado deles. Ela está enrolando a língua no cadáver e enfiando na boca. Não sei exatamente o que está fazendo, mas com certeza não pode ser nada bom. Neste momento, os três estão bem próximos um do outro. Esta é a nossa chance. Rin, você se lembra do ninjutsu que o papai nos ensinou? Rin assentiu nervosamente. Vendo isso, Rishin sorriu, então vamos usar essa. Enquanto falava, Rishin rapidamente embainhou sua espada. Embora parecesse que ele estava simplesmente guardando a espada na bainha, o Byakugan de Hanabi podia ver claramente o chakra do estilo fogo sendo comprimido continuamente dentro da bainha. Ao mesmo tempo, Rin rapidamente formou selos de mão. Com seu talento excepcional em ninjutsu, uma técnica que normalmente exigia dezenas de selos foi reduzida a apenas 8 ou 9. Os irmãos trocaram um olhar e gritaram em uníssono. Arte ninja, tempestade de lâminas flamejantes. Assim que as palavras saíram de sua boca, Rin respirou fundo e lançou o ar contra a parede à sua frente. Um enorme tornado se formou instantaneamente, avançando a uma velocidade assustadora. No mesmo instante, Rishin desembainhou sua espada. A energia de liberação de fogo, que havia sido suprimida dentro da bainha, irrompeu de uma só vez. O poder explosivo foi tão imenso que até mesmo a bainha em sua cintura se estilhaçou. Com um golpe ascendente de Rishin, uma energia flamejante de espada rasgou o ar e mergulhou precisamente no tornado criado por Rin. A energia da espada flamejante não se extinguiu sob os ventos violentos. Pelo contrário, a energia avassaladora do fogo incendiou o próprio tornado. Sob os olhares atônitos de Karin e Hanabi, o tornado, agora com mais de 10 metros de altura, transformou-se em um inferno devorador, uma firestor furiosa. Observando o poder aterrador da colossal tempestade de fogo, Hanabi e Karin trocaram olhares e engoliram em seco. Sem dúvida alguma, o poder destrutivo dessa técnica combinada era digno de uma classificação de nível S. Capítulo 599. O enorme tornado flamejante, com mais de 10 metros de altura, atravessou facilmente a parede à sua frente com uma força avassaladora, e continuou sem trégua enquanto avançava em direção à sede da Sealintin. O caminho preta e o caminho animal já haviam percebido as flutuações de chakra dos irmãos, mas não conseguiram escapar a tempo. Eles haviam sido descuidados, ou melhor, Nagato, aquele que os controlava, havia sido descuidado. Sua atenção estava voltada para a batalha envolvendo o resto da Akatsuki, e ele não lidou com a situação a tempo. Subconscientemente, ele acreditava que o ninjutsu defensivo dentro do quartel-general da equipe de selamento seria forte o suficiente. O que ele não percebeu foi que estava enfrentando os dois monstrinhos da família Oshiomi. Eles não deram nenhuma chance de fuga aos pains, erguendo as mãos e desferindo imediatamente uma combinação de ninjutsu de nível S. Quando a tempestade de lâminas flamejantes destruiu as técnicas defensivas da equipe de selamento, os três pains já haviam perdido sua melhor chance de fuga. Tendo perdido a janela crítica e estando presos dentro do complexo da equipe de selamento, não havia para onde se esquivar ou escapar. Diante do terrível tornado de fogo, os três pains foram engolidos sem sequer oferecer resistência. O quartel-general da equipe de selamento foi completamente reduzido a cinzas pela técnica combinada de Rank S de Rishin e Rin. O enorme tornado flamejante ascendeu aos céus, deixando o povo de Konoha em silêncio atônito. Ao mesmo tempo, todas as bestas invocadas, estivessem já mortas ou ainda lutando desesperadamente, desapareceram em nuvens de fumaça. Ao verem as bestas invocadas desaparecerem tão abruptamente, o povo de Konoha ficou paralisado por um instante antes de perceber rapidamente o que havia acontecido. O conjurador devia ter sido morto pelo tornado flamejante, fazendo com que todas as invocações se dispersassem. Após uma breve troca de palavras, todos começaram a se dirigir em uníssono para a localização da equipe de selamento. Queriam ver com os próprios olhos quem era o herói de Konoha responsável por tal feito. Enquanto isso, do lado de fora da vila, Kujetsu e os outros, correndo de volta para Konoha, também avistaram o tornado flamejante se formando dentro da vila. Confundindo-o com uma das técnicas de Pen, suas expressões mudaram drasticamente enquanto aceleravam na direção da equipe de selamento. Os dois grupos chegaram quase ao mesmo tempo. Ao verem a cena devastada, e as 4 pessoas exaustas e um lobo caídos no chão, ouviu-se um coro de queixos caídos em descrença. Com o fim da destruição dentro de Konoha, a batalha fora da vila também se aproximava do seu desfecho. Liderados pela investida explosiva de Oshiomi, o time de estrelas de Konoha parou de se conter e liberou toda a sua força. Idan, já gravemente ferido, conseguiu escapar do gelo com a ajuda do Caminho Preta, mas ainda assim foi incapaz de oferecer qualquer resistência significativa. Do início ao fim, ele foi completamente manipulado por Shikaku e Aku. No fim, ele foi cortado em pedaços espalhados pelo chão, congelado em blocos de gelo. Somente com sua própria força, não havia como ele se remontar. A batalha entre Mangetsu e Sakumo também terminou rapidamente. Diante da velocidade de Sakumo, quase comparável à do quarto Raikage Mangetsu, que dependia da técnica de hidratação, não teve como revidar. Sem companheiros para apoiá-lo, foi derrotado rapidamente. O crustáceo gigante não teve melhor sorte. Apesar de seu tamanho enorme, não foi páreo para o Haikiri e as técnicas de liberação de relâmpago de Kakashi, e foi brutalmente cortado em um prato de caranguejo. O rinoceronte gigante teve um destino semelhante. Contra um monstro como Kimimaro, cujo corpo inteiro era feito de ossos, a criatura desajeitada não tinha a menor chance.
Após uma breve luta foi empalado pela dança da samambaia brota de Kimimaro, transformando-se em um alfineteiro de rinoceronte. A Mayuri enfrentou Minato e foi completamente subjugada por sua velocidade. Após resistir por um bom tempo, ela finalmente revelou uma brecha fatal e foi instantaneamente morta por Minato. A liberação de papel de Conan foi completamente ineficaz contra o óleo de sapo de Jiraiya. Uma vez encharcada, sua derrota foi inevitável. Kizami e Orochimaru trocaram golpes por um longo tempo, mas no final, Kizami sucumbiu ao arsenal de ninjutsu bizarro e variado de Orochimaru. A capacidade de absorção de chakra do Caminho Preta era de fato formidável, mas encontrar um monstro como Might Guy significava a morte certa. Após uma saraivada de punhos fortes de Konoha, o Caminho Preta foi completamente aniquilado. O Caminho Azura teve um fim igualmente miserável. O Mangekyou Sharingan de Shin permitia que ele controlasse metal, e com armas cobrindo todo o seu corpo. Ele foi completamente dominado pelas habilidades de Shin antes de finalmente ser derretido em ferro fundido pelo estilo calor de Pakura. Nesse ponto, todos os membros da Akatsuki haviam sido derrotados, exceto Pen, o portador do Caminho Deva. Por outro lado, a situação do Caminho Deva estava longe de ser otimista. Pen, o Caminho Deva, era sem dúvida o membro mais forte da Akatsuki. Contudo, mesmo em seu auge, ele estava apenas no nível, além de Kaji. Enfrentando Oshiyomi, que podia entrar em um estado do nível dos 6 caminhos a qualquer momento, ele ainda era completamente superado. Além disso, as técnicas do Caminho Deva eram bastante limitadas. Repetidamente, eram apenas Shiha Tensei e Banstein, no máximo Sho Shiha Tensei. Mesmo Sho Shiha Tensei não podia ser usado livremente, pois ele tinha que se preocupar em matar os outros membros da Akatsuki presentes, bem como Conan. Oshiyomi era imune ao Banstein e com técnicas espaciais como a dança do cisne assustado, também conseguia se esquivar do Shiha Tensei. Após apenas algumas trocas de golpes, o Caminho Deva já havia chegado a um beco sem número saída. Inicialmente, Oshiyomi queria encerrar a luta rapidamente e voltar correndo para a vila para prestar apoio, mas então Minato, que havia lidado com a Mayuri, retornado à vila através do deus voador do trovão para coletar informações, em seguida se teletransportado de volta, relatou que todos os problemas dentro da vila já haviam sido resolvidos. Isso finalmente permitiu que Oshiyomi respirasse aliviado. Assim que confirmou que sua família estava segura, ele relaxou completamente. Com uma expressão calma, Oshiyomi apontou seu Mikazuki Muneshika para o Caminho Deva esfarrapado e caído e disse: há mais alguma coisa que você gostaria de dizer, o tal Deus? Em uma floresta em algum lugar fora da Terra do Fogo, o emaciado Nagato recebeu os fluxos de informação enviados pelos 6 caminhos da dor e bateu com raiva na enorme máquina que sustentava seu corpo. Como isso é possível? Os invencíveis 6 caminhos da dor, completamente aniquilados. Os membros da Akatsuki também estão mortos ou feridos, todos incapacitados. Como chegamos a isso? A Akatsuki claramente possuía poder suficiente para derrubar o mundo. No entanto, agora perdemos para Konoha. Será que todos esses sonhos que tive ao longo dos anos não passaram de conversa fiada? Não, impossível. Isso não é real. Eu ainda não perdi. Tendo sido um deus por mais de uma década, de repente enfrentar uma derrota total em um único dia. Como Nagato poderia aceitar tal resultado? Eu ainda tenho meu último trunfo. Eu ainda tenho o Shibaku Tensei que pode selar tudo. Ao pensar em Shibaku Tensei, o Rinnegan de Nagato pulsou violentamente, e um desejo incontrolável surgiu dentro dele de usá-lo para aniquilar toda Konoha. Mas no instante seguinte, ele abandonou a ideia. Ele não podia fazer isso, porque Conan ainda estava lá. Se ele usasse o Shibaku Tensei, Conan jamais sobreviveria. Ele poderia matar qualquer pessoa neste mundo, mas não importa o que acontecesse, ele jamais conseguiria ferir Conan. Ela foi sua salvadora, sua única companheira durante todos os anos mais sombrios de sua vida e o único anjo no coração de um homem cujas mãos estavam ensanguentadas. Para garantir a segurança de Conan, ele não podia, de forma alguma, usar o Shibaku Tensei. Se esse fosse o caso, isso significava que ele teria que reconhecer pessoalmente o fim da Akatsuki. Justo quando Nagato estava sem saber o que fazer, Jiraiya, que estava ao lado de Oshiyomi, falou de repente. Nagato, você consegue me ouvir agora, não consegue? Capítulo 600. A pergunta repentina de Jiraiya deixou todos atonitos. Nagato, que controlava Pen no Caminho Deva, ficou profundamente abalado, seu corpo tremendo violentamente com incredulidade estampada no rosto. Eu sei que você ainda está vivo. Não posso estar enganado quanto a esses olhos. Nagato abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Contudo, sob seu controle, o corpo trêmulo do Caminho Deva revelava a turbulência em seu coração. Conan, que estava presa pela língua de Gamaken, também exibia uma expressão de completo choque. Jiraiya deu uma risadinha suave. Ignorando Orochimaru e os outros que tentavam impedi-lo, ele se agachou e olhou para o Caminho Deva estendido no chão, evitando deliberadamente contato visual. Com dor na voz, ele disse: pode me contar? O que exatamente você passou durante todos esses anos? Ao ouvir a voz familiar de Jiraiya, Nagato ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder teimosamente. Não há nada a dizer. Tudo o que fiz foi apenas pela paz. Até quando você vai continuar se enganando? Jiraiya rugiu, e lágrimas escorreram incontrolavelmente de seus olhos. Por quê? Por que você se tornou assim? Eu acreditava com absoluta certeza que você era a criança da profecia que salvaria o mundo, e no entanto você fez coisas assim. Mesmo agora, não consigo entender o que aconteceu.
Já vivi tão perto de você na esperança de que por meio de minhas palavras e ações, eu pudesse guiá-lo pelo caminho certo. Cheguei até a me inspirar em você para escrever a história do ninja corajoso, tentando retratar um mundo imaginário de paz. Mas então ouvi notícias de suas mortes. Duvidei. Investiguei. No entanto, nunca consegui descobrir a verdade. E agora, depois de todos esses anos, finalmente te encontro novamente, apenas para te ver assim. Jiraiya, que por décadas fora um espírito livre e desinibido, agora chorava abertamente diante de todos. Ao sentir as lágrimas de seu mestre pingarem no dorso da mão do seguidor do caminho Deva, Nagato sentiu como se seu coração estivesse sendo apertado por uma mão invisível. Teria ele realmente falhado em se desvencilhar de suas emoções humanas, apesar de se proclamar um deus além dos mortais? Sentindo a dor no peito, as últimas defesas mentais de Nagato finalmente ruíram. Após um momento de silêncio, ele soltou um longo suspiro e disse: Sensei, eu acreditava de todo o coração na paz da qual o senhor falava, mas a cruel realidade me ensinou que não passava de um idealismo ingênuo. Sensei, sua paz é idealista demais. O senhor disse que uma nova era chegaria, onde as pessoas realmente se entenderiam e confiariam umas nas outras. Mas eu esperei quase 20 anos. Onde está essa paz? Tudo que já vi e senti foi ódio sem fim e uma dor cada vez mais profunda. A partir daquele momento, Nagato deixou de evitar seu passado. Diante de todos em Konoha, ele relatou tudo o que havia vivenciado, os belos ideais da fundação da Akatsuki, a morte de Aiko após as negociações fracassadas com Anzi, finalmente o nascimento da Akatsuki atual. Enquanto ouviam a evolução da Akatsuki, as pessoas presentes não puderam conter a emoção e suspiraram. No entanto, em meio à multidão, Oshiomi ostentava uma expressão estranha. Observando as pessoas ao seu redor, Oshiomi sentiu que algo estava faltando. Depois de lançar um olhar para Nagato, que ainda falava, Oshiomi assentiu para si mesmo e inclinou-se silenciosamente para Gamaken, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Todas as minhas experiências ao longo destes anos têm me constantemente lembrado de uma coisa: enquanto os seres humanos viverem, estarão destinados, consciente ou inconscientemente, a magoar os outros. Este mundo é um mundo amaldiçoado. Enquanto alguém permanecer neste mundo amaldiçoado, a paz jamais poderá ser alcançada. Sensei. Jiraiya Sensei. Depois de ouvir tudo o que eu disse, você ainda acha que o que eu fiz está errado? Após ouvir o relato de Nagato, todos os presentes exibiam expressões atordoadas e conflitantes. Jiraiya abriu a boca diversas vezes, mas por mais que tentasse, não conseguia dizer que o raciocínio de Nagato estava completamente errado. Tudo que Nagato tinha visto e experimentado era real, que direito ele tinha de corrigi-lo? O geralmente eloquente Jiraiya de repente se viu sem palavras. Justo quando não sabia como responder, uma voz vigorosa e enérgica ressoou. Se este mundo é um mundo amaldiçoado, então que eu seja aquele que quebrará essa maldição. Enquanto a paz realmente existir, ela poderá se tornar realidade. Ao ouvirem essas palavras, Jiraiya, Nagato e Minato ficaram atônitos. Aquelas palavras, exatamente aquelas palavras, eram algo que o próprio Jiraiya havia escrito no final de A História do Ninja Corajoso, proferidas através do protagonista Naruto. Os três viraram a cabeça ao mesmo tempo e viram que Naruto havia aparecido no meio da cena em algum momento, sorrindo radiante enquanto cumprimentava todos os presentes. Ei, essas palavras não foram escritas por você, Perviseide? Ou você escreveu tanto Isha Paradise que se esqueceu do que tinha escrito antes? Minato não conseguiu conter o sorriso ao ver Naruto, mas no instante seguinte sua expressão mudou. Como se estivesse diante de um grande inimigo, ele rapidamente puxou Naruto para trás de si. Do outro lado, Jiraiya também sorriu. A confusão e o conflito interno em seus olhos finalmente se dissiparam naquele momento. O Devapesse deitado no chão lançou um olhar para Naruto, um traço de intenção assassina afiada brilhando em seus olhos, apenas para ser suprimido à força momentos depois. Erguendo a cabeça e encarando Naruto atentamente, Nagato o examinou por um instante antes de sorrir inesperadamente. Talvez eu realmente estivesse errado. Ao ouvir essas palavras, um lampejo de alegria passou pelos olhos de Jiraiya. Konan, que havia sido libertada em algum momento, cobriu a boca em choque. Será que Nagato realmente pretendia deixar o passado para trás e abandonar o plano de coletar as bestas com cauda? Se isso fosse realmente possível. Assim que esse pensamento passou pela cabeça de Konan, ela ouviu Nagato falar novamente. Sensei, alguém tão mergulhado no pecado quanto eu não tem o direito de ser o chamado filho da profecia. Agora parece que o verdadeiro filho da profecia é outra pessoa. Antes que Jiraiya pudesse reagir, Nagato continuou, controlando o caminho Deva enquanto falava com Naruto. Naruto, meu júnior que eu nunca conheci. Você estaria disposto a herdar estes olhos, para que Aiko e eu possamos testemunhar o dia em que a paz finalmente chegar? Naruto coçou a cabeça, confuso. Ele não conseguia entender por que logo após chegar, alguém de repente se oferecia para lhe dar os olhos. Entretanto, os olhos de Oshiomi se arregalaram dramaticamente. Ele ficou estupefato. Algo assim poderia realmente acontecer? Ele só agiu por impulso, curioso para ver se o jutsu da conversa de Naruto ainda funcionaria nesta linha do tempo. E agora as coisas avançaram repentinamente para Nagato se preparando para dar os olhos a Naruto. Esse desenvolvimento superou completamente as expectativas de Oshiomi. Seria esse o poder lendário da criança do destino? Enquanto Oshiomi ainda estava perplexo, Nagato explicou calmamente o motivo de ter entregado seus olhos.
Na minha pressa de usar esses olhos para alcançar a chamada paz, forcei meu corpo muito além dos seus limites. Mesmo que eu me arrependesse agora, não me resta muito tempo de vida. Se estes olhos permanecerem comigo, em breve se transformarão em pó. Por isso, espero que Naruto possa herdá-los. Espero que dos céus Yaiko e eu possamos testemunhar, através destes olhos, a verdadeira paz que nunca vivemos para ver. Capítulo 601. Ao ouvirem isso, todos os presentes ficaram verdadeiramente atônitos. Eles acabavam de testemunhar em primeira mão o quão aterrorizante era o Rinnegan, aquelas habilidades bizarras contra as quais era quase impossível se defender. Se Oshiomi não tivesse fornecido informações antecipadamente, não haveria como eles terem vencido essa guerra tão facilmente. Agora, ao ouvir Nagato dizer que sua intenção era simplesmente dar o Rinnegan para Naruto, até mesmo alguém tão insensível quanto Might Guy olhou para Naruto com inveja descarada. Por um breve instante, até Minato sentiu sua determinação vacilar. Ele quase desejou que Naruto aceitasse aqueles olhos. Se Naruto possuísse o Rinnegan, ele não precisaria mais se preocupar com a segurança do filho? Enquanto todos os olhares se voltavam para ele, Naruto deu alguns passos para trás sem jeito, coçou a cabeça e riu timidamente. Eu entendo quanto você quer ver a paz acontecer, de verdade. Mas doar seus olhos não é necessário, certo? Se você realmente quer fazer isso, poderia doá-los para Konanei. De repente, falar sobre transplantar os olhos de outra pessoa é meio assustador, sabe? E como Jiraiya-sensei escreveu em seu livro, a paz é algo que você deve alcançar com sua própria força. Ao ouvirem essas palavras, todos os presentes sentiram a pressão arterial subir. Este era o lendário Rinnegan, e ele simplesmente o recusou dessa forma. Mas pensando bem, não era exatamente isso que Naruto faria? Esse tipo de integridade inesperada e direta era justamente o charme de Naruto. Minato também voltou a si. Um pai conhece seu filho melhor do que ninguém, a escolha de Naruto era totalmente compreensível para ele. Mais do que isso, Minato sentiu orgulho da decisão que seu filho havia tomado. Essa confiança e retidão, ele era verdadeiramente filho de Namikaze Minato. Ao ouvir Naruto rejeitá-lo de forma tão decisiva, o caminho Deva esboçou um sorriso um tanto impotente e se virou para Jiraiya. Sensei, agora tenho 100% de certeza. Naruto é o verdadeiro filho da profecia. Ele então se virou para Naruto. Já que você não está disposto a transplantar meus olhos, não vou insistir. No entanto, ainda espero que você venha buscá-los. O poder desses olhos é perigoso demais. Para evitar que alguém os cobice após a minha morte, eles devem ser colocados sob a custódia de Konoha. Não consigo mais me mover livremente, então esperarei por você lá. Meu corpo verdadeiro está escondido em uma floresta a 10 quilômetros a leste. Eu guiarei até ele em seguida. Ao ouvirem isso, os shinobi de Konoha trocaram olhares, a tentação cintilando em seus olhos. O poder do Rinnegan era simplesmente avassalador e estranho demais. Até mesmo eles sentiam uma imensa pressão ao enfrentá-lo. Se esses olhos caíssem em mãos erradas, seria sem dúvida um desastre para o mundo shinobi. Como Nagato disse, pelo bem da paz, eles precisavam encontrar o Rinnegan e destruí-lo ou selá-lo. Vendo que todos concordavam, o caminho Deva não hesitou mais. Mantendo-se firme com dificuldade, ele conduziu o grupo em direção ao verdadeiro corpo de Nagato. O grupo correu em direção à localização de Nagato, mas, no meio do caminho, a expressão da seguidora do caminho Deva mudou repentinamente. Ele se virou abruptamente e lançou um poderoso Uchiha Tensei contra todos os presentes. O ataque veio sem qualquer aviso. Nem mesmo Oshiomi conseguiu reagir a tempo e, junto com Naruto e os outros, foi arremessado para longe pela força repulsiva. Todos se levantaram do chão às pressas em desordem, encarando com raiva e cautela o caminho Deva que permanecia rígido à distância. Seus olhos estavam cheios de vigilância e hostilidade. Konan também o encarava incrédula, sem conseguir entender por que ele atacaria de repente. Será possível que mesmo neste momento Nagato ainda pretendesse lutar até o fim? Quando todos estavam perplexos sem entender o que estava acontecendo, o caminho Deva se manifestou com grande dificuldade. Isso é ruim. Alguém chegou ao meu corpo verdadeiro antes de você. Aqueles dois caras são da Akatsuki. Aquele Uchiha Tensei agora há pouco era o Zetsu Negro controlando meu corpo e me ordenando a liberá-lo. Naruto, vocês precisam se apressar. Cheguem lá o mais rápido possível e destruam o Rinnegan. Vocês não podem, de jeito nenhum, deixar o Rinnegan caírem. Antes que o caminho Deva pudesse terminar sua frase, ele congelou subitamente, como se uma máquina tivesse perdido energia, parando abruptamente. Após uma breve pausa, ele falou novamente, mas desta vez, tanto sua voz quanto sua expressão haviam mudado completamente. Hehehe, essa foi por pouco. Nagato quase conseguiu. Mas escapar do meu controle não é tão fácil. Enquanto falava, o caminho Deva virou-se rigidamente e encarou Oshiomi diretamente. Jeco Oshiomi, desta vez você não conseguirá me impedir. Com isso, o caminho Deva ergueu a mão novamente, claramente se preparando para usar o Uchiha Tensei. A expressão de Oshiomi mudou drasticamente. Minato e os outros ainda estavam por perto. Ele não podia, de jeito nenhum, permitir que o caminho Deva usasse aquela técnica. No instante em que o pensamento lhe ocorreu, Oshiomi ativou imediatamente a dança do cisne surpreendente. Ele apareceu instantaneamente atrás do caminho Deva e com um único golpe, cortou o caminho Deva ao meio, sem número deixar vestígios. Mesmo assim, o caminho Deva encarou Oshiomi e proferiu suas palavras finais. Que pena. Mas mesmo assim, não importa. O retorno de Lord Madara já é inevitável.
Ninguém pode mais impedir o plano Olho da Lua. Ao contemplar o cadáver inerte do caminho Deva, o rosto de Oshiomi empalideceu. Ele havia se esquecido disso. Na história original, Madara transplantou o Rinnegan para Nagato precisamente para que Nagato usasse a técnica do renascimento do Rinne para revivê-lo e executar o plano do Olho da Lua. Contudo, na linha temporal original, Zetsu Negro e Obito estavam ocupados fazendo lavagem cerebral em Sasuke quando Nagato invadiu Konoha de forma imprudente e usou o Rinne Renascimento para reviver os aldeões que morreram durante a invasão. Isso forçou Zetsu Negro e os outros a recorrerem ao Edo Tensei. Agora, devido ao efeito borboleta do Oshiomi, o clã Uchiha não foi dizimado, Sasuke nunca desertou e Obito nunca se juntou a Zetsu Negro. Ironicamente, isso deu a Zetsu Negro a oportunidade perfeita para executar o plano original. Oshiomi sabia muito bem o quão aterrorizante era Zetsu Negro. Na história original, nem mesmo Obito, que havia se tornado um pseudo-Jinchuriki das 10 caudas, conseguiu resistir à possessão de Zetsu Negro, quanto mais um Nagato moribundo. Pensando nisso, Oshiomi não tinha mais tempo para se preocupar com Naruto e os outros. Com um movimento rápido de seu dedo-espada, ele desembainhou a espada longa de grama, a lâmina Kusanagi, de suas costas e saltou sobre ela, correndo a toda velocidade em direção ao esconderijo de Nagato. No momento em que estava prestes a alcançar Nagato, uma onda de chakra invisível, porém extremamente poderosa, surgiu em sua direção vinda das proximidades. O peso descomunal desse chakra foi suficiente para mudar não apenas a expressão de Oshiomi, mas também a de Naruto e dos outros que sentiram a pressão. Sob os olhares atônitos de todos, surgiu uma gigantesca imagem espectral do Rei do Inferno. Ao abrir a boca, uma alma verde pálida emergiu, circulando brevemente no ar antes de mergulhar para baixo. Ao ver isso, a expressão de Oshiomi mudou completamente. Ele ainda estava um passo atrasado. Capítulo 602. Dentro da enorme árvore oca onde Nagato estava escondido, Nagato ofegava pesadamente, confiando em sua última força de vontade para resistir à criatura negra e viscosa que cobria a metade esquerda de seu corpo. Apesar de seus esforços desesperados para impedir a formação dos selos de mão, ele ainda foi forçado a seguir em frente pelo controle de Zetsu Negro, completando os selos de mão para o renascimento de Rinne. Ao ver Tobi parado à sua frente e a figura deitada dentro do caixão no chão, o rosto de Nagato empalideceu mortalmente. Este é Uchiha Madara? Seus bastardos estiveram mentindo para mim o tempo todo. Ao ouvir isso, Tobi sorriu e tirou de trás das costas uma máscara com estampa espiral, colocando-a sobre o rosto. Ao mesmo tempo, um brilho vermelho que Nagato conhecia muito bem se acendeu nas órbitas escuras dos olhos de Tobi. Ao ver a expressão de espanto no rosto de Nagato, Tobi caiu na gargalhada e removeu a máscara. Você não pode nos culpar por isso. Quem mandou você ser tão estúpido? Você acreditou em tudo que dissemos. Nagato encarou Tobi, depois olhou para a alma que espiralava no ar. Rangendo os dentes, gritou. Maldito seja você. Eu nunca vou deixar você ter sucesso. Mesmo que o Uchiha Madara seja revivido, e daí? Prefiro morrer a deixar seu plano dar certo. Enquanto falava, ele tentou usar sua mão direita descontrolada para destruir seu próprio Rinnegan. Mas naquele instante, uma voz fria e gélida soou. Quem te deu permissão para tocar nos meus olhos? No instante em que ouviu aquelas palavras, Nagato sentiu como se tivesse sido atingido por um raio não metaforicamente, mas literalmente. Seu corpo inteiro foi tomado por uma dor intensa, como se não lhe pertencesse mais. A dor era especialmente intensa ao redor dos olhos. O Rinnegan em suas órbitas começou a se contorcer violentamente, como chamas ardentes, como se estivesse ansioso para saltar de suas órbitas oculares a qualquer momento. Sentindo a angústia em seus olhos, Nagato já sabia a resposta em seu coração, mas ainda assim perguntou, a contragosto. Você está dizendo que estes são os seus olhos? Madara olhou para Nagato com um traço de pena. Você usa esses olhos há tanto tempo. Nunca percebeu que algo estava errado? Se esses fossem realmente seus olhos, como poderiam tê-lo sobrecarregado a esse ponto? Embora já suspeitasse, ouvir aquelas palavras ainda deixou Nagato incrédulo. O Rinnegan que estivera com ele desde que se lembrava, não era seu? Isso foi ainda mais difícil para ele aceitar do que ver Yahiko morrer diante de seus olhos. Ao ver a expressão de total descrença de Nagato, Zetsu Negro soltou uma risada estranha e estridente. Que pena. Deixe-me contar toda a verdade. Há 35 anos, a terra dos Redemoinhos foi alvo de um extermínio conjunto pelas 4 grandes aldeias ninja. Esse genocídio fracassado foi orquestrado por nós para o seu bem. Naquela noite, roubamos uma criança do clã Uzumaki. Essa criança deveria herdar temporariamente esses olhos, na esperança de que um dia os usasse para reviver o já envelhecido Lord Madara, permitindo assim que Lord Madara retorne ao mundo Shinobi em seu auge e cumpra nosso plano Olho da Lua. O corpo inteiro de Nagato tremia enquanto ele ouvia, e a incredulidade transparecia em sua voz ao falar. Então, o fato de eu ter vivido na Terra da Chuva e ter vivenciado tudo o que vivi, foi tudo planejado por você? Zetsu Negro, ainda agarrado ao corpo de Nagato e saboreando o gradual definhamento de sua força vital, respondeu com uma risada distorcida. Exatamente. Como você disse, seu nascimento na Terra da Chuva foi arranjado por nós. Já que você não viverá muito mais tempo de qualquer forma, deixarei você morrer sabendo a verdade. Não só o seu nascimento foi organizado por nós, como tudo que você vivenciou também foi planejado passo a passo por mim.
Sua sobrevivência no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial Shinobi, sua chance de viver e se tornar aluno de Jiraiya, até mesmo suas negociações com as depois, tudo isso fazia parte do meu acordo. Ao ouvir as partes anteriores, Nagato ainda mal conseguia manter a compostura. Mas quando chegou a hora da morte de Yaiko, ele não conseguiu mais se conter. Ele rugiu de fúria. Seus bastardos! Qual foi o sentido de tudo que vocês fizeram? O que significam as vidas humanas para vocês? Madara olhou para ele com indiferença e disse: se você não tivesse testemunhado tudo isso, se não tivesse experimentado tamanha escuridão, como poderia ter aceitado de todo o coração o plano Olho da Lua e se preparado para o meu renascimento? Nesse momento Madara ergueu subitamente uma sobrancelha. Interessante. Chegou alguém problemático. Estava esperando por este dia há muito tempo. Bem, já disse tudo o que precisava ser dito. É hora de eu recuperar a minha visão. Já faz muito tempo desde a última vez que senti o olhar daqueles olhos. Estou ansioso para usá-los contra aquela pessoa. Com isso Madara ignorou os esforços de Nagato e arrancou seu Rinnegan de forma decisiva. O corpo de Nagato já estava extremamente debilitado pelo uso prolongado do Rinnegan, e ele fora forçado a usar o extremamente desgastante Rin Renascimento sob o controle de Zetsu Negro. Já à beira da morte, ele teve ambos os olhos arrancados enquanto ainda estava vivo. A agonia física combinada com o devastador choque mental foi mais do que Nagato podia suportar. Ele cuspiu um bocado de sangue e morreu ali mesmo. Madara habilmente inseriu o Rinnegan em suas próprias órbitas oculares vazias. Sob a influência do chakra, os nervos ópticos se conectaram rapidamente, e Madara, que por muito tempo estivera imerso na escuridão, finalmente voltou a sentir o mundo colorido. Absorvendo tudo à sua volta juntamente com o canto dos pássaros e a fragrância das flores lá fora, Madara não conseguiu mais conter a sua excitação e caiu na gargalhada. Este mundo vibrante e o poder infinito que pulsa dentro do meu corpo, tudo é simplesmente maravilhoso. Zetsu Negro, e você também, Tobi, você se saiu bem. Em seguida, deixe-me preparar um pequeno presente para o nosso convidado que veio de tão longe. Enquanto falava, Madara ergueu a mão casualmente e disse suavemente para a distância: deixe-me ver se você fez algum progresso. Se não houver nenhuma melhora, ficarei muito decepcionado. No instante em que suas palavras foram proferidas, uma enorme onda de choque irrompeu da palma da mão de Madara. Uma força repulsiva e aterradora rasgou a terra, lançando o solo para o alto, e até mesmo as árvores imponentes ao seu redor foram arrancadas pela raiz. Claramente, este era o Uchiha Tensei que o caminho Deva não havia conseguido usar anteriormente. Em pé sobre a espada longa da grama, a lâmina Kusanagi, Oshiomi sentiu subitamente seus pelos se eriçarem. Percebendo a onda de chakra aterradora que se aproximava, abriu um sorriso e acendeu rapidamente na espada voadora. Ao mesmo tempo, Oshiomi rapidamente desembainhou a Mikazuki Muneshika que carregava na cintura e desferiu uma enorme onda de espada azul esverdeada em direção ao Uchiha Tensei que se aproximava. Esse golpe representava o poder máximo de Oshiomi no momento. Mesmo assim, ele não tinha certeza se a energia de sua espada seria capaz de resistir ao Uchiha Tensei de Madara. A enorme onda de espada azul esverdeada colidiu com o amplo Uchiha Tensei, e as duas forças entraram em um breve impasse. Após resistir por um instante, a onda de espada finalmente dividiu o Super Uchiha Tensei. No entanto, após cortá-la, a energia da espada azul esverdeada também se estilhaçou e dissipou. Ao ver isso de longe, Madara ergueu a cabeça, empolgado, e murmurou baixinho: como esperado, você ficou mais forte. Interessante, muito interessante. Capítulo 603. Como Pain o Deva Pass havia sido morto por Oshiomi, e como o próprio Oshiomi havia repentinamente alçado voo, o povo de Konoha perdeu temporariamente a noção da localização exata de Nagato. No entanto, não demorou muito para que a enorme perturbação à distância lhes mostrasse o caminho. Ao observarem a colisão entre a enorme onda de choque e a energia azul esverdeada da espada, Minato e os outros ficaram completamente atônitos. Um poder tão aterrador! Que tipo de monstro Lord Oshiomi havia encontrado? Quando Minato e os outros correram em direção ao local, Oshiomi já estava de pé sobre a espada longa de grama, Kusanagi Blade, encarando Madara diretamente. Ao ver o rosto familiar de Oshiomi, Madara ignorou as tentativas de Zetsu Negro e Tobi de dissuadi-lo. Usando a força repulsiva do Rinnegan, ele flutuou lentamente no ar, encarando Oshiomi enquanto suspirava. Então eu estive dormindo todos esses anos, né? Naquela época você era tão jovem. E agora, você parece ter a mesma idade que eu. Na verdade, Madara havia subestimado a idade de Oshiomi. Após ser revivido pelo Rin Rebirth, Madara havia retornado ao seu auge físico, por volta dos 40 anos, enquanto Oshiomi já tinha mais de 50. O motivo de Oshiomi ter aparecido tão jovem foi devido aos efeitos das artes sábias e às distorções espaço-temporais causadas pelo Rinyaku. Oshiomi não tinha interesse em explicar nada disso. Ele simplesmente encarou Madara de longe e disse: você não deveria ter feito isso. Sua era acabou. Madara olhou para Oshiomi com admiração e uma intensa determinação de batalha nos olhos. Já disse isso antes, minha era não acabou. Vou inaugurar uma nova era. Oshiomi lançou um olhar casual para o Zetsu Negro, que se mostrava um pouco evasivo, atrás de Madara, depois se virou para ele e disse: tem certeza disso? Você está criando inimizade com todo mundo Shinobi. Essa não é uma escolha sábia. Acredite em mim, você não vai conseguir o resultado que deseja. Sábio?
Madara murmurou a palavra baixinho. O canto de sua boca se curvou lentamente para cima, o leve sorriso se alargando até se transformar em uma gargalhada desinibida enquanto ele jogava a cabeça para trás. Ao ver Madara rir descontroladamente, Oshiomi balançou a cabeça, sentindo uma forte dor de cabeça. Como era de se esperar, o líder do quarteto de risadas maníacas do clã Uchiha havia começado tudo de novo. Oshiomi não tinha a menor intenção de ser educado com Uchiha Madara. Vendo Madara rindo sem parar, ele ergueu a mão e casualmente lançou uma onda afiada de energia de espada. Madara imediatamente sentiu o impacto e naturalmente não conseguiu parar de rir. Com um gesto de mão, Madara desviou o ataque usando o Shinra Tensei, e então olhou para Oshiomi com evidente desagrado, como se estivesse irritado por sua diversão ter sido interrompida. Ele estava prestes a se mover e dar uma lição em Oshiomi quando, de repente, sorriu novamente porque em sua percepção, um grande grupo de jovens com força considerável se aproximava rapidamente. Parece que outro grupo de pirralhos está chegando, disse Madara calmamente. Sendo assim, vamos ver o quão forte o mundo Shinobi realmente é hoje depois de todos esses anos. Jeco Oshiomi, você não tem permissão para interferir. Se o fizer, não me culpe por ser indelicado. Enquanto falava, Madara subitamente ergueu a mão direita, estendendo o dedo indicador em direção ao céu, e então abrandiu com força na direção de onde Minato e os outros se aproximavam. No instante em que Oshiomi viu aquele movimento, sua expressão mudou drasticamente. Esse gesto foi Tengai Shinsei. E de fato, no instante seguinte, uma enorme sombra apareceu no chão. Os que estavam embaixo, Minato e os outros, olharam para cima tardiamente e foram tomados por um choque absoluto. Um meteoro. Um meteoro gigantesco, com centenas de metros de diâmetro, estava caindo diretamente em direção a eles. Ao ver aquele meteoro colossal, até mesmo a expressão de Oshiomi mudou. Em seu poder máximo, ele poderia estilhaçá-lo com um único golpe de espada perfurante do céu, mas não conseguiu. Fazer isso certamente provocaria um louco como Uchiha Madara. Se Madara realmente lutasse com tudo contra ele, o próprio Oshiomi não se preocuparia, mas com suas fracas capacidades defensivas, ele não poderia garantir a segurança de Minato e dos outros abaixo. Ele não poderia desencadear imprudentemente a quarta grande guerra ninja aqui. Se Madara se enfurecesse neste momento, Konoha seria a primeira a sofrer as consequências. Oshiomi não era nenhum santo. Ele não tinha a intenção de sacrificar Konoha para proteger as outras grandes vilas ninja, então, acontecesse o que acontecesse, ele esperaria pelo menos até que as forças aliadas Shinobi fossem formadas antes de considerar uma batalha em grande escala contra Madara. Com esse pensamento em mente, Oshiomi afrouxou o aperto na espada Mikazuki Muneshika. Minato e os outros não eram fracos, esta era uma boa oportunidade para ver do que realmente eram capazes. Ao se depararem com um meteoro tão enorme, as expressões de Minato e dos outros empalideceram mortalmente. Ao lado de Minato, Shikaku engoliu em seco e disse com dificuldade: todos, usem suas técnicas ofensivas mais fortes. Não importa o que aconteça, não podemos deixar esse meteoro atingir o solo de jeito nenhum. Ao ouvirem isso, todos entraram em ação imediatamente e sacaram suas cartas na manga. Minato e Naruto trocaram um olhar. Pai e filho começaram a formar o Rasen Shuriken simultaneamente. Kimimaro respirou fundo e condensou uma enorme lança óssea. De 4 enormes orifícios de exaustão em forma de osso em seus ombros, o chakra jorrou incessantemente. Este foi um único golpe que concentrou todo o chakra de Kimimaro. Orochimaru invocou Triple Ration como medida defensiva. Might Guy já havia aberto o 7º portão com Daitimi Tiger pronto para atacar. Sakumo e Kakashi trocaram um olhar. As lâminas curtas em suas mãos começaram a brilhar e, com movimentos perfeitamente sincronizados, um enorme dragão de relâmpago gradualmente tomou forma. Pakura utilizou todo o seu chakra para formar 5 orbes gigantes de liberação de calor, enquanto Aku reforçou as lacunas entre os portões Rashon com espessas camadas de gelo. Jiraiya invocou os 2 sábios sapos, Fukazaku e Shima. Percebendo a situação, eles já estavam se preparando para usar a arte sábia, Goemon. Itachi e Shin trocaram um olhar e simultaneamente libertaram seu Susanoo, um carmesim, o outro prateado. A visão dos 2 imponentes Susanoo fez os olhos de Uchiha Madara brilharem de interesse. Sob o olhar divertido de Madara, os Shinobi de Konoha soltaram um rugido e lançaram suas técnicas supremas uma após a outra. A lança óssea de Kimimaro atacou primeiro, mas mesmo com toda a sua força, só conseguiu penetrar uma pequena distância no meteoro. Isso foi o suficiente. Os 2 Rasen Shuriken que se seguiram atingiram precisamente o local onde a lança havia se cravado. Confiando em seu terrível poder de corte, eles dividiram com sucesso o enorme meteoro em 4 pedaços gigantescos. Diante dos 4 fragmentos, o tigre diurno do Might Guy estilhaçou um. O dragão relâmpago de Sakumo e Kakashi devorou outro. Itachi e Shin quebraram cada um fragmento com seus respectivos Susanoo. Enquanto isso, o Goemon de Jiraiya e o assassinato extremamente fumegante de Pakura entraram em ação com tudo, derretendo os grandes destroços restantes. Os fragmentos restantes foram completamente bloqueados pelo Triple Ration e pelas paredes de gelo entre eles. Graças aos esforços incansáveis da equipe estelar de Konoha, o Tengai Shinsei de Madara foi finalmente derrotado com perfeição. Observando os Shinobi de Konoha exaustos, porém visivelmente eufóricos, Madara soltou uma risada silenciosa. Ele se conteve para não ser irracional e invocar um segundo meteoro, optando por descer diante deles e falar de cima: nada mal.
A nova geração de Konoha finalmente não é tão inútil quanto no passado. Eu te admiro bastante. Nota do autor. Parece que eu não mencionei o Susanoo ou do Shi antes. Já que todos os membros do lado do protagonista possuem habilidades aprimoradas no nível do Mangekyou Sharingan Eterno, Shi naturalmente precisava de um Susanoo também. Sua cor é prateada e sua arma é um machado. Capítulo 604. Madara exibiu um sorriso travesso ao se dirigir ao povo de Konoha. Eu te admiro bastante, então vou te dar a oportunidade de escolher. Submeta-se a mim e ajude a concluir o plano Olho da Lua, e continue vivendo na nova era que se seguirá, ou oponha-se a mim, faça tudo ao seu alcance para me deter, ou talvez me entretenha. Ao ouvirem isso, os shinobi de Konoha trocaram olhares. Embora nenhum deles aprovasse aquele homem estranho e desconhecido, o fato de ele poder invocar um meteoro tão aterrorizante com tanta naturalidade os deixava profundamente cautelosos. Outros sentiram medo, mas Naruto era diferente. Assim como Might Guy, ele tinha uma certa resistência e foi o primeiro a se manifestar, apontando para Madara e gritando rudemente. Você quer que nos submetamos a você? Quem você pensa que é? Olhe-se no espelho e veja se você é digno. Madara não se irritou com a provocação de Naruto. Ele apenas olhou para ele de cima e falou calmamente. Meu nome é Uchiha Madara. Ao ouvirem essas palavras, as expressões de todos mudaram. O nome Uchiha Madara carregava um peso enorme. Por um instante, o grupo ficou paralisado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Por que Madara havia sido revivido repentinamente? Por que ele não envelheceu depois de todos esses anos? E qual era a verdade por trás daqueles olhos? Shikaku, o mais brilhante entre eles, foi o primeiro a recuperar a compostura. Como estrategista-chefe de Konoha, manter-se calmo e concentrado o tempo todo era sua disciplina básica. Ele ergueu a mão para interromper os gritos de Naruto, depois olhou para Madara e perguntou cautelosamente. O plano Olho da Lua que você menciona constantemente, o que é exatamente? Madara lançou um olhar para Shikaku e sem esconder nada expôs seu plano. Em essência não era muito diferente do de Nagato. A diferença era que Nagato pretendia reunir as bestas com cauda e usar o terror avassalador para suprimir violentamente qualquer rebelião. Madara, no entanto, foi ainda mais longe. Ele planejava se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, despertar o Rinne Sharingan com 9 Tomoe e usar seu poder para projetar o Tsukuyomi infinito na lua, criando assim um mundo perfeito e ilusório sem guerra. Quando ele terminou, a expressão de todos escureceu. Isso não foi um mundo novo, foi a destruição do mundo. Obrigar todos a viverem como plantas dentro de um genjutsu. Qual a diferença entre isso e matá-los a todos? O povo de Konoha já se opunha a Madara, e ouvir um plano tão insano só os fez balançar a cabeça em sinal de desaprovação. Naruto saltou para fora novamente. Mesmo agora ele ainda não compreendia totalmente o quão aterrorizante Uchiha Madara realmente era, ou talvez simplesmente não se importasse. Que tipo de absurdo vocês estão falando? Vocês realmente acham que isso traria felicidade a alguém? Vocês são completamente malucos. Dessa vez, muitas pessoas se posicionaram abertamente ao lado de Naruto. O plano de Madara era simplesmente horripilante demais, ninguém com um senso de valores normal jamais poderia aceitá-lo. Ao ver o shinobi de Konoha se oporem a ele com tanta determinação, Madara balançou a cabeça com um leve pesar. Como eu pensava, este mundo já não tem mais salvação. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ele olhou friamente para o shinobi de Konoha, incluindo Oshiyomi à distância, e declarou com autoridade esmagadora. Já que você fez sua escolha, anunciou oficialmente que a quarta grande guerra ninja começa agora. Naruto franziu a testa e falou novamente. Por que você está agindo com tanta arrogância? Declarar a quarta grande guerra ninja desse jeito. O que você acha que pode enfrentar o mundo shinobi inteiro sozinho? Ao ouvir isso, Minato puxou o filho para trás de si com uma expressão estranha. Ele não duvidava nem um pouco da veracidade das palavras de Madara. Porque esse homem era Uchiha Madara, um nome que numa era em que Hashirama já não estava vivo, o qualificava verdadeiramente para desafiar todo o mundo ninja. E olhando para todo o mundo shinobi, a única pessoa que talvez pudesse detê-lo. Minato olhou para Oshiyomi, que permanecerá em silêncio durante todo esse tempo, e por algum motivo ainda se sentia inseguro naquele momento. Embora Minato sempre tivesse acreditado que a força de seu sensei era insondável, aquele era o lendário Uchiha Madara, uma existência superada apenas pelo deus do shinobi, Senju Hashirama. Não, Madara só havia sido subjugado por Hashirama quando possuía o Mangekyou Sharingan Eterno. Agora, porém, os olhos em suas órbitas eram Rinnegan genuínos. Talvez seu poder atual já tivesse superado o daquela figura lendária. Assim que esse pensamento surgiu na mente de Minato, a raposa de 9 caudas dentro de Naruto se manifestou. Muito bem, Naruto. Pare de provocar aquele cara. Ele é realmente assustador. Ouvir a raposa de 9 caudas dizer aquilo chocou até mesmo Naruto. Aos seus olhos, a raposa de 9 caudas era quase invencível, mas agora Naruto conseguia perceber claramente um traço de tremor em sua voz ao encarar aquele homem. A pessoa à sua frente era realmente tão assustadora assim? Parecendo pressentir a curiosidade de Naruto, a raposa de 9 caudas deu uma risada amarga e continuou. Antes de ser selado dentro de Uzumaki Mito, eu era livre. Naquela época Madara apareceu de repente e me controlou com um único olhar.
Claro, isso tinha algo a ver com a habilidade natural do Manjek Sharingan Eterno de suprimir bestas com cauda. Mas mesmo assim tenho que admitir, esse cara é realmente forte. E os olhos que ele tem agora não são mais o Manjek Eterno, mas sim o Rinnegan genuíno, os olhos do antigo sábio dos 6 caminhos. Então quando ele diz que pode desafiar todo mundo Shinobi sozinho, ele não está brincando. Se ele realmente enlouquecer, nem mesmo o poder combinado de todo mundo Shinobi será capaz de detê-lo. Ao ouvir isso, até Naruto engoliu em seco, nervoso. Madara parecia ler os pensamentos de Naruto. Com um toque de divertimento malicioso, ele disse: Jinchuriki da 9 caudas, você fala demais, pirralho. Embora tomar a 9 caudas de você agora fosse fácil, fazer isso tornaria este jogo muito chato. Então, ao ouvir essas palavras, as expressões de todos os presentes tornaram-se extremamente complexas. Derrotar a raposa de 9 caudas seria fácil? Essa simples frase imediatamente os fez lembrar da luta desesperada que haviam enfrentado ao encarar a própria raposa de 9 caudas. Eles lutaram até a exaustão como um grupo, mas ele falava como se fosse algo que pudesse aceitar casualmente. E até reclamou que fazer isso agora tornaria o jogo chato. Então, para ele, lutar contra todo mundo Shinobi era apenas um jogo? Até mesmo se exibir deveria seguir algumas regras básicas, não é? Mas o que realmente os deixou atônitos foi o que aconteceu em seguida. Madara falou casualmente: para tornar este jogo mais desafiador, decidi dar a todos vocês um pequeno presente. Enquanto falava, Madara ergueu a mão e rapidamente formou selos de mão. Com um estalo no ar, densas nuvens de fumaça surgiram instantaneamente do chão. Quando a fumaça se dissipou e todos olharam, viram que Madara havia invocado 2 caixões. E nesses caixões havia grandes etiquetas. Neles estavam claramente marcados em negrito os caracteres 1 e 2. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo, qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.